Olá, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu quero começar fazendo uma pergunta. Quem é Deus para você? Eu sei que isso pode depender muito de quem está assistindo, porque cada um tem a sua ideia de quem é Deus. Mas a ideia desse vídeo hoje é mostrar através da palavra, vamos ler juntos, o que ela fala sobre Deus. Ou melhor, sobre a divindade, que é formada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é o personagem principal da Bíblia. Ele é imortal, todo-poderoso, tem conhecimento sobre todas as coisas e está sempre presente, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, descreve a grandiosidade de Deus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Deus também é o Criador de todas as coisas. Em Salmos 145, versículo 17, revela que Deus é justo. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Em Levítico capítulo 19, versículo 2, Deus diz que Ele é santo e através dele também pode nos tornar santos. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Em 1 João capítulo 4, versículo 8 nos diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17 nos dá uma descrição bem ampla de Deus. Assim, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus é um Deus também infinito em misericórdia, como diz Miqueias no capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, nos revela que além de Deus ser misericordioso, Ele também é fiel nas suas promessas. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Em Isaías 40, versículo 28 diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Como vimos em todas essas passagens, Deus é realmente maravilhoso. Ele é um Deus infinito em misericórdia, em amor, Ele é fiel e justo e também santo, o que significa que Deus ele não pode subsistir com o mal, ou seja, o pecado. E Davi nos fala isso no Salmo 5, versículo 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Como lemos nos versículos anteriores, Deus é amor. E também vimos que Deus é santo, ou seja, Deus não possui pecados. A sua presença é tão santa que ela destrói o pecado. E o que está junto ao pecado, ou seja, o que está em pecado, é destruído junto. Por isso, Deus nos avisa e nos alerta várias vezes em sua palavra para nos afastarmos do pecado, para odiarmos o pecado, porque Deus nos ama, porém odeia o pecado. E quando estamos junto ao pecado, Ele não tem como se aproximar de nós e nós não temos como nos aproximar dele. Isso é muito triste, não é? Mas Deus é misericordioso, como lemos também, e Ele não desiste de seus filhos. Aquele que está perdido, Ele sempre vai atrás e usa todos os seus esforços para recuperá-lo. Porque Deus ama a todos e Ele não se alegra com a destruição de ninguém. Às vezes nós passamos por situações difíceis na vida que nos perguntamos: por que Deus deixou isso acontecer comigo? Pode ser que nós estamos distantes de Deus e Ele não consegue agir em nossa vida. Por isso que quando estamos com Deus, tudo fica mais fácil. Mesmo que sejam situações dolorosas, tristes, difíceis, Ele sempre nos ajuda. Até mesmo nas provações. As provações são formas de que Deus usa para fortalecer a nossa fé e para mudar o nosso caráter. Também são situações, às vezes, que nós não gostamos de lidar, mas são necessárias para que Deus nos mostre aonde nós temos que mudar. Não tem como negar o conhecimento de Deus.
Ele que nos criou, Ele sabe do que precisamos, Ele é infinitamente sábio. Então, não devemos negar os ensinamentos ou as coisas que Ele nos faz passar, o jeito que Ele quer nos ensinar a melhorar. Temos que aceitar, porque Ele sabe muito mais do que a gente. Deus Filho, que se encarnou em Jesus Cristo, revela o caráter de Deus e também participou da criação do mundo. Por Ele, todas as coisas foram criadas. Jesus veio, sofreu e morreu por nós nessa terra. Mas depois ressuscitou, ascendeu e hoje intercede por todos nós no santuário celestial. Filipenses capítulo 1, versículo 5 até o versículo 11 nos diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o versículo 20, nos fala algo parecido. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Nesse momento, Jesus, ele ministra como nosso advogado no santuário celestial. Porém, ele prometeu que um dia voltaria a essa terra para julgar todas as nações, e dessa vez ele voltaria como um juiz. O título Filho, ao ser dado para Jesus como Filho de Deus, não significa inferioridade sobre ele, Deus, mas sim igualdade. Como Jesus mesmo disse em João capítulo 14, versículo 11, Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ele também fala em João 10,30, Eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus e Deus compartilham da mesma natureza divina. Deus e Espírito Santo desempenham uma parte ativa no plano da criação e da redenção. Ele inspirou todos os escritores da Bíblia, encheu de poder a vida de Cristo e hoje ele convence e atrai as pessoas ao amor de Deus, transformando seu caráter, dando frutos do Espírito que a gente encontra na Bíblia e também nos concedendo dons espirituais. O Espírito Santo não iniciou sua obra no Pentecostes. Na verdade, ele sempre existiu e estava presente na criação deste mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito e eles caminharam por 40 anos no deserto, o Espírito Santo também os acompanhava, como diz em Ageu capítulo 1, versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Há um só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles são uma unidade de 3 pessoas eternas. São pessoas distintas, mas que formam um só Deus, e não 3 deuses. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 diz, Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz, A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. No versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis diz assim, Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, enfim, e continua, né? Sobre as coisas que o homem teria domínio. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui
é que a frase está no plural. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e não farei o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Isso prova que Deus não criou um mundo sozinho. Ele estava com mais pessoas, talvez? Estava em harmonia com Deus Filho e Deus Espírito. Os três criaram juntos o plano da criação do nosso mundo. Em 1 João, capítulo 5, versículo 7, nos diz algo bem revelador. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Eu sei que esse assunto é meio difícil de entender, porque ao mesmo tempo que os três são pessoas diferentes, eles formam a mesma pessoa. Então eu vou dar um exemplo para ver se fica mais fácil. Bom, a gente sabe que a água tem três estados, certo? O estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso. A gente vê eles diferentes, mas, de acordo com a ciência, a gente sabe que eles são a mesma coisa, água. E é mais ou menos assim com a divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são três pessoas diferentes, porém, eles são Deus, são a mesma coisa, Deus. Eles compartilham os mesmos pensamentos e as mesmas obras em harmonia. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, que o Espírito Santo ilumine muito a todos nós na nossa leitura da Bíblia, nos dê sempre o entendimento correto, e se você tem algum entendimento diferente do que eu falei, comenta aqui embaixo, me explica para a gente poder interagir juntos. Que vocês tenham uma semana abençoada, que Deus ilumine muito vocês, e até o próximo vídeo. Beijo e tchau!